Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna Lunarque. Nós estamos começando esse projeto aqui, juntamente com parceria com a TV Sete Lagoas, a um programa de bate-papo, onde eu quero trazer para vocês pessoas que venham contar suas histórias de superação, que venham trazer entretenimento, que venham nos encorajar e falar também dos eventos da nossa cidade. Hoje a nossa primeira convidada é a terapeuta comportamental Lesley Patrizzi. Lesley, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o assunto que Lesley aborda é um assunto que eu creio que tem sido, para mim, a doença do século. E Lesley vem aqui com uma história de superação muito linda, porque ela começou a cuidar desse assunto porque ela sofreu disso. Lesley, conta pra nós, qual é o assunto que você aborda? Eu trabalho com ansiedade. Eu ajudo pessoas que vivem transtorno de ansiedade a saírem desse momento, dessas crises. Porque eu vivi isso. Eu vivi um transtorno de ansiedade por muitos anos. E eu sofri muito, foi o pior momento da minha vida. E eu não tive ajuda. Na época que eu vivi esse transtorno, não se falava tanto de ansiedade. Então, a ajuda que a gente tinha que buscar era psiquiatra e psicólogo. O psicólogo não dava conta de tantas questões que envolvia o que eu vivi. Dores, enxaqueca, dor física e dor emocional. E hoje eu trago na minha bagagem tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, todos os cursos que eu fiz, que eu aplicava em mim e via resultado, e hoje eu aplico nas pessoas e vejo o resultado, vejo que é possível sim viver sem um transtorno da ansiedade. Lesley, por quanto tempo você sofreu com ansiedade? Bruna, eu acredito por mais de 9 anos. Por mais de 9 anos, que eram assim, idas e vindas no médico, fazendo exame, tentando entender, descobrir o que eu tinha. Era dor na cervical, eu procurava um ortopedista. Era enxaqueca, eu procurava outro especialista. Era assim, uma luta, buscando, e não era o físico estava reagindo. Mas a questão era emocional, era na mente. Então, quando eu entendi isso, através das minhas buscas, que eu percebi que eu estava medicada e não melhorava, eu tinha que buscar a causa disso. O que estava me causando aquilo tudo. A ansiedade hoje, né, ela tem algumas patologias, tem gente que sente o que não está sentindo, né, dores de cabeça, igual você nos questionou aqui. Quando você descobriu que era ansiedade, que não era enfermidades físicas que você tinha, mas sim você estava passando por um transtorno de ansiedade? Sim, nessas questões de dores físicas, quando eu buscava o médico, fiz vários exames, tomografia, ressonância e não dava nada. Quando eu percebi que eu tinha momentos que me dava muita tristeza, momentos que não era para estar triste, eu estava em férias com a família e do nada vinha uma tristeza, eu percebi que eu não estava bem. Quando eu cheguei nesse fundo do poço, quando a dor ficou insuportável, eu falei, eu vou buscar um psiquiatra. Eu não estou bem. E quando eu cheguei no psiquiatra, ele começou a falar, você tem isso, você tem aquilo, ele foi falando tudo que eu tinha. Eu até brinquei assim, oi doutor, o senhor é Big Brother? Você está com uma câmera lá em casa? Ele, não, isso é ansiedade, isso é transtorno de ansiedade. E quando ele trouxe essa informação para mim, eu falei, meu Deus, achei o que eu tenho. Então ele me deu medicamento psiquiátrico, tirou com a mão. As primeiras semanas eu falei, vou ter vida normal. Só que à medida que foi passando o tratamento, qualquer queda que eu tinha no emocional, ele aumentava a dose. Aí passava mais um pouquinho, uma semana bem, a outra semana não tão bem, aumentava a dose, eu associava a outro remédio. Aí veio o que o remédio traz de ruim. Boca seca, intestino já não funciona. E o remédio, ele vai lá no nosso cérebro, nos nossos neurônios. Então a gente já não fica aquela pessoa normal. E aí eu percebi que já não era aquilo. Por isso que eu volto a falar, não era só o sintoma que eu precisava tratar. Eu precisava descobrir o gatilho, o que estava me causando aquilo. E nisso foi numa busca de autoconhecimento muito grande, o porquê que eu estou assim. Eu era muito inconformada, Bruna. Eu não aceito eu estar com essa dor, eu não aceito estar mal. Eu não sou assim. Eu não nasci assim, então eu quero mudar. Então essa busca me fez chegar
a entender que eu tinha que descobrir a causa. E muitas vezes a gente também não quer mostrar para a sociedade que está passando por isso, né? Porque algumas pessoas julgam como frescura, como falta do que fazer, ou às vezes vai julgar que é excesso de trabalho. Em quais momentos dava o gatilho que você tinha a crise? Eu tive muita crise quando eu sou advogada, e quando eu comecei a trabalhar numa determinada área do direito, eu descobri que quando o cliente começava a falar o problema dele, eu percebia a dor. A dor incapacitante, que depois daquele cliente eu já deitava, eu já não conseguia mais trabalhar. E eu comecei a ter uma insatisfação na profissão. Eu comecei a buscar, será que essa profissão é para mim? Será que é isso que eu quero? E aí eu fui entendendo que aquela área que eu trabalhava não estava legal. Eu comecei a buscar outra coisa, eu queria outra coisa. E a terapia, eu não escolhi a terapia, eu não escolhi ser terapeuta. A terapia me escolheu. Te escolheu. Então hoje eu falo, gente, se eu conseguir sair daquela sintoma, daquela crise, eu posso ajudar outras pessoas que estão vivendo da mesma forma por anos a fio, tomando medicamento forte e não estão chegando a um resultado, não estão chegando a um bem-estar. Porque, Bruna, a gente está aqui para viver bem. A gente pode ter dias ruins? Pode. Mas não é um dia bom, um dia ruim, um dia bom, um dia... Não é assim. Os dias ruins tem que ser o menos possível. Não é mais dias ruins e menos dias bons. Então foi aí que eu entendi que precisava fazer alguma coisa. E Leslie tem uma história que eu já assisti às palestras dela, que eu gostaria muito que você compartilhasse com quem está em casa, que é a história que ela estava num dia muito feliz da vida dela e teve uma crise de ansiedade fortíssima, que é a história do tobogã. Você pode compartilhar com a gente? Sim, a história do toboágua. Do toboágua. Hoje eu conto ela nas palestras, eu vivi isso e eu contava, antes de chegar nas palestras, eu contava para os amigos, depois que eu comecei a falar do meu problema. Que você falou que que as pessoas falam que é frescura, e falam mesmo. A gente tem preconceito da nossa doença, então eu não falava o que eu tinha. Então hoje eu falo porque eu estou curada, eu estou bem. Então a história do toboágua, quando eu comecei a contar ela, as pessoas começavam a rir. E eu tô assim, mas não foi engraçado no dia. Foi desesperador. Foi desesperador, mas já que vocês estão levando para esse lado, eu vou levar essa leveza para as palestras. Porque eu estava num passeio e esse toboágua, ele foi o gatilho. Eu não vou contar a história toda aqui, eu vou deixar vocês irem na minha palestra para vocês verem essa história, que ela é bem legal e ela é muito engraçada, né, Bruna? Mas no final... Mas é desesperador. É porque eu passei toda uma situação de crise dentro de um toboágua, eu vivi o horror dentro de um toboágua e eu não entendia o que eu estava vivendo. Então, naquela crise que eu tive, foi minha primeira crise de ansiedade, que eu entendi que o negócio não tem hora, não tem lugar. Então, a ansiedade bate com tudo e você não precisa estar mal, não. Você está bem, passeando com a família e ela vem. Porque a ansiedade, Bruna, ela é toda da mente. Quando você falou aí das dores no corpo e tudo, isso é que a ansiedade traz essa sensação. Porque o seu corpo não tem nada. A falta de ar, eu falo com meus clientes, você tem falta de ar? Você tem problema no pulmão? Não. A sensação que a ansiedade, a mente traz para o corpo, ela vai para o corpo, mas ela não é real. Então, quando você começa um tratamento e trabalha isso, você entende que aquilo não é real. Você não, quando você recebe aquela sensação de mal-estar, parece que você vai morrer. Parece que você está infartando, você está morrendo. E não, tudo é a mente. Então, a gente precisa trabalhar a mente, trabalhar os gatilhos e aonde que a sua vida aí deu um rumo que não é legal. Alguma coisa você se perdeu no caminho, alguma coisa você deixou de fazer, você perdeu uma essência aí nesse caminho, você perdeu o brilho no olhar. Então você deixou de fazer coisas que o corpo vai acumulando, e uma hora o corpo grita. E vem essas questões de saúde mental, porque o corpo não está mais aguentando aquela vida que você está empurrando com a barriga. Então, por isso que o autoconhecimento é isso. Quem eu sou, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou assim. Aí sim que vem as respostas. E esse autoconhecimento, ele é descoberto dentro de terapias. O autoconhecimento sozinho, ele é demorado, difícil e sofrido.
porque eu sofri, bati muito cabeça. Então hoje eu aconselho a fazer terapia comigo, com o psicólogo, com outros terapeutas. Tem muita gente bacana no mercado, porque ele tem a ferramenta que vai encurtar esse caminho. Ele tem uma ferramenta que você vai, em vez de você demorar anos para descobrir o que está acontecendo com você, em poucas sessões, em poucos meses você descobre. Então não justifica você já estar sofrendo com transtorno de ansiedade e deixar isso por anos. Então hoje a gente tem ferramentas da PNL, tem ferramentas de terapia holística, tudo que pode te ajudar a descobrir isso mais rápido. Porque a terapia vai chegar na raiz do problema. Sim. A minha palestra hoje que eu estou ministrando nas empresas é: descubra a causa da ansiedade e trate o mal pela raiz. Sim. Antes de eu falar das empresas e ansiedade, que é um tema também que ela tem abordado bastante, eu quero que você me defina, nas suas palavras, o que é ansiedade? Ansiedade é normal para o ser humano. Eu estava ansiosa para chegar aqui e fazer essa entrevista com você, Bruna. Então, aquela agitação, pensando como é que eu vou falar, que roupa que eu vou usar, isso é normal. O transtorno da ansiedade, o desequilíbrio, é você estar no momento bem, você está numa confraternização e de repente vem aquele sintoma, vem aquela agitação, aquela boca seca do nada. Então ela não tem um porquê, ela vem, igual aconteceu nas minhas férias no Toboágua, ela vem num passeio. Então quando há o desequilíbrio, eu estou ansiosa, eu começo a criar coisas na minha mente que não vão acontecer. Então eu vou buscar meu filho na escola, no caminho, ai, que vai acontecer isso, eu vou bater o carro, eu vou furar pneu e não sei o que. Nisso você viaja tanto de coisas que pode acontecer, que não acontece, mas seu corpo já recebeu aquela carga e você já está mal. Nada aconteceu, mas você já ficou mal, você já ficou agitada, você pegou seu filho na escola, você já está pilhada, você já está nervosa com ele não faz nada, você já começa a gritar com ele, o desequilíbrio vem e toma conta. Do estado da pessoa. Sim. Ela não é mais a mesma pessoa. As minhas clientes falam assim: olha, eu estou sem paciência com meus filhos, estou sem paciência no trabalho, porque ela está sobrecarregada. Ela está com uma carga tão pesada que ela não consegue mais perceber, trabalhar tranquila, cuidar do filho tranquila. Ela estoura muito rápido, ela grita muito rápido, porque ela está totalmente desequilibrada. Então você me diz que a pessoa cria um outro mundo dentro da mente dela. Totalmente. Eu tenho relatos de clientes que falaram assim: meu filho adoeceu, eu vou levar na Unimed, vou levar na clínica que eles têm acesso. No caminho, ela já imaginou, vai demorar a atender, meu menino vai passar muito mal, ele vai precisar internar, ele vai ter uma crise. Ela já criou tudo na mente, isso aconteceu real, criou tudo na mente, ela já chegou no médico tão pilhada, querendo brigar com as pessoas, e chegou lá, ela foi atendida rápido. A criança não tinha nada demais, era só uma gripe forte. Então, quando ela recebe isso, mas eu vivi tanta coisa, eu tô aqui toda travada, nervosa, e não foi nada daquilo. Porque a mente criou, a mente cria só o negativo. Só o negativo, nada positivo. Então, 90% com certeza não vai acontecer. Os medos, né? A ansiedade, ela é excesso de futuro e ela vem causando muito medo. E completamente nenhum dos medos vão chegar a acontecer de fato. Eu falei aqui dos gatilhos que a ansiedade traz. São vários gatilhos. Eu trabalho com 7. São 7 portas de entrada na ansiedade. O medo, Bruna, é o primeiro. O ansioso, o medo dele é ao extremo. Não é o medo comum. É o medo totalmente em desequilíbrio. A gente começa a tratar aí pelo medo. Se você passar pelas outras portas de entrada, o medo está lá embutido. O medo está sempre embutido. Então eu tenho medo do futuro que eu criei na minha cabeça. Na sua cabeça. Simplesmente é isso. E vai chegar que nem vai acontecer. A maioria das vezes não acontece. Não acontece. Não acontece. Você me relatou aqui
que quando você teve suas crises de ansiedade, o seu desempenho profissional, né, você ficou em transe, sem saber se era aquilo que queria, caiu muito. A pessoa deixa de ser produtiva quando ela está passando por crise de ansiedade. E hoje, eu estava até conversando, hoje em dia, você vai poder nos falar mais, crise de ansiedade é um grande problema de atestado médico para as empresas. Sim. E você tem um programa que ajuda as empresas a virar esse quadro. Como é que funciona? Sim, eu tenho a Blitz da Ansiedade. Eu ofereço palestras para as empresas e antes de eu ministrar essas palestras, eu passo um teste de ansiedade para os colaboradores, para mim identificar o nível de ansiedade que eles estão sofrendo e o que eles relatam, qual o desafio que eles estão tendo com a ansiedade. E a maioria das vezes com medo de não entregar o trabalho, dores físicas, que já chegaram nas dores físicas, o medo de perder o emprego, o medo de não ser reconhecido, sempre o medo. E essa questão, o que acontece? Não tem como, a pessoa não fica bem, ela não consegue trabalhar. Eu não conseguia trabalhar e o estado, o desequilíbrio mental, vem um cansaço mental. Um cansaço físico que você tenta, mas você não vai. Você pode ser a melhor funcionária da empresa. O seu desempenho cai, mas não é culpa sua, você não dá conta. O seu corpo não está dando conta de acompanhar a sua mente. Então, eu levo essa informação para as empresas, levo a palestra e apresento uma terapia em grupo para tratar os colaboradores. O tratamento dura em torno de 2 meses, para dar um resgate, para buscar aquela pessoa, para ela voltar a ser o que ela é, né? E amenizar e acabar com essas crises e principalmente atestado médico por conta de ansiedade. Então, como é que funciona o trabalho? Você, quem está assistindo, que é empreendedor, que tem sua empresa, às vezes está vendo com um funcionário, né? Tá meio inquieto, tá meio estressado, caiu a produção. Como é que funciona? Onde que procura? É só entrar no meu Instagram, @LesliePatrizzi. Você vai entrar lá e vai pedir, eu quero uma palestra gratuita na minha empresa. Na hora que você solicitar lá, eu já mando um cadastro, você vai fazer o cadastro, vai colocar o número de colaboradores e a gente vai olhar a data viável para poder ministrar a palestra. E aí você vai na empresa, vai fazer, vamos explicar direitinho de novo. Vai fazer uma palestra, primeiramente para todos os funcionários, e aí você vai atender pessoalmente cada um, como é que vai funcionar? Sim, aí quando a pessoa faz o cadastro, eu já faço uma visita na empresa, converso com o proprietário, o empresário, busco entender o que ele quer ali, o que ele quer da saúde dos funcionários, qual que é a queixa dele, levo isso para casa, trabalho isso e já agendo a palestra. E antes dessa palestra acontecer, eu faço o teste de ansiedade com todos os colaboradores, faço a palestra, porque a palestra, Bruna, eu levo a consciência para a pessoa, porque o funcionário ele pode estar mal, mas ele não tem consciência do que ele está sofrendo. Então, na palestra, eu consigo levar essa consciência da pessoa entender o que ela está sofrendo, que tem como reverter isso, e apresento para a empresa depois uma terapia em grupo para a gente trabalhar com esses funcionários na medida do possível, no horário que der, e tratar essas pessoas que querem tratamento. Não quer dizer que todos querem. A pessoa tem que entender, eu não estou bem, eu quero melhorar. Infelizmente, tem gente que não chegou nesse ponto de perceber que não está legal. Então, a gente tem que entender que a pessoa já está consciente que não está bem e quer melhorar. Aí sim a gente leva o tratamento. Tem vezes que a gente acha que a gente é de ferro, né? Sim. E não quer melhorar, não quer tratamento. Leslie, qual que foi a sua virada de chave que você falou assim, daqui para frente eu não consigo mais sozinha, eu preciso procurar ajuda? Porque eu falo que é o que a gente está falando aqui, às vezes o procurar ajuda, às vezes por vergonha, por falta de conhecimento, tem gente que não tem esse conhecimento, tem cabeças, né, tem gente que acha que é frescura, que tá passando, eu aguento, eu sou de ferro. Quando que foi a sua virada de chave? Você falou assim, eu não aguento mais, o meu corpo não aguenta mais. Bruna, aconteceu uma reportagem no Fantástico, eu não vou saber o ano, mas foi a primeira vez que falou de ansiedade no Fantástico, com o médico Drauzio Varela. Quando ele falou que ia falar sobre ansiedade, eu falei que eu quero saber disso. Eu já estava em tratamento psiquiátrico. Quando ele falou e
a minha família assistiu, quem vive comigo assistiu e falou assim, nossa, então isso é sério mesmo? Eu já estava com muita dor, eu já não estava mais aguentando. Mas enquanto as pessoas não falavam para mim, nossa, isso é sério, parece que até você não aceita aquilo. Você mesmo não acredita que você não, precisa. Não, eu vou melhorar, amanhã eu tô melhor, amanhã eu tô melhor. Então a gente vai como se fosse arrastando correntes. Buscando, amanhã eu tô bem, não. A ajuda, ela tem que vir, você não pode esperar doer tanto. Na hora que você perceber, eu não sou assim. Eu estou diferente, assim. Eu não era assim, alguma coisa mudou. É você trazer você, a sua melhor essência. Fala assim, não tá bom pra mim. Porque as pessoas ao redor vão sofrer junto com você. Que você não tá bem e você acaba remetendo isso para sua família, por quem que você vive. Então, hoje está muito mais fácil a pessoa entender que, olha, eu não tô bem, eu quero ajuda. Hoje tá muito fácil, Bruna. Se eu tivesse transtorno de ansiedade hoje, eu não tinha sofrido tanto igual eu sofri. Porque não tinha pessoas capacitadas para lidar com aquilo. Era uma coisa muito nova. Então, era psiquiatra. Não tinha outro profissional. Não tinha um terapeuta, um psicólogo que entendia o que estava acontecendo. Então, com os estudos, com os casos aumentando, os profissionais se capacitam mais. Então, aí a gente consegue ter uma vasta lista de profissionais para ajudar. Qual que você acha que tem que ser o primeiro passo para quem quer procurar ajuda? Qual porta que ela bate primeiro? Primeiro, ela tem que entender que ela não está bem. E ela tem que falar com alguém. Fulano, marido, amigo, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Ela tem que falar, ela tem que entender, porque isso não é fraqueza. Isso você não deixa de ser menos nada, porque eu só deu ruim alguma coisa na minha vida, alguma coisa que eu não entendo. Por quê, Bruna? As pessoas acham, eu tenho emprego, eu tenho um bom casamento, eu tenho tudo, por que eu tô assim? Ela se culpa. Eu não tenho direito de estar assim. Então, quando ela entende, eu não estou normal e eu quero melhorar, aí ela tem que buscar ajuda, ela tem que buscar psicólogo. Hoje, Bruna, qualquer profissional que ela buscar vai poder ajudar ela. Eu falo que hoje a gente se cobra muito. Então, às vezes, não é esse querer estar bem sempre também, né, Leslie? A gente pode estar ruim alguns dias também, mas não são todos, né? Não são com muita frequência. Porque hoje existe uma cobrança muito grande da vida de Instagram, da vida de televisão, que você tem que estar bem, você tem que estar maravilhosa o tempo todo, né? E a gente pode estar ruim em alguns momentos, sim, mas a gente não pode estar ruim com frequência. Sim. Né? Me fala uma coisa, ansiedade tem cura? Eu falo que tem. Não é todo profissional da área de saúde mental que gosta dessa palavra. Mas hoje, o que é a cura? A cura é o restabelecimento da saúde. E eu estou com a minha saúde restabelecida. Se você me pegasse quando eu estava com transtorno, você ia ter dó de mim. Aquele olho apagado, aquela postura caída, totalmente vivendo um dia após o outro, arrastando dentro de casa, porque não suportava aquilo. Então, a cura vem de você estar bem. Agora, que eu estou livre desse transtorno pro resto da vida, não. Precisa cuidar. Eu sou vigilante. Hoje eu sei aonde eu vou, hoje eu sei com quem eu me relaciono, porque portas de entrada são pessoas. As pessoas também te adoecem. Então, tem pessoas que eu relaciono, tem pessoas que não faz mais sentido para mim. Então, tem ambientes que são saudáveis e tem ambientes que não são saudáveis. Então, eu sei aonde eu vou, eu sei qual convite eu aceito. Eu aprendi a falar muito não, Bruna. Eu acho que falar o não é o mais difícil, né? E é libertador, Bruna. E é libertador falar o não. Sim, porque o não eu tô falando para você, mas para mim eu tô falando sim. Então, a maioria das vezes, quando eu falo sim para você, eu tô falando não para mim. Você me faz um convite, eu falo, ai, que chato não ir. E eu não quero ir, aquele lugar não é legal. Não. Toda vez que eu vou, eu fico mal. Então, eu tô falando sempre não para mim. Então, hoje eu falo, não posso, agradeço o convite e tal. Então, a gente passa a ser bem seletiva. Mas hoje eu falo assim, olha, eu
às vezes falam, nossa, você ficou metida. Não, eu fiquei saudável. Ficou madura. Fiquei sem dor. Ficou sem dor. E tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que eu acho que é uma coisa que a terapia alcança muito na vida da gente, é o brilho no olho. Que procedimento estético nenhum, gente, compra brilho no olho, não. É uma coisa que emana de dentro da gente. Então, se a gente não estiver bem psicologicamente, com a alma, e eu falo que é a terapia, né, que abre a mente da gente, que tira a gente, parece que, daquele mundinho ali, que às vezes a ansiedade, que a cabeça da gente mesmo criou para ficar. E é libertador. Né? Alcançar esses níveis de maturidade, mudar as conexões, estar em outros lugares, porque é uma coisa que faz bem pra gente. Leslie, eu queria que você deixasse um recado muito profundo para quem estivesse em casa nos ouvindo agora, que estiver nos acompanhando, que possa estar passando por esse problema de ansiedade, né? E que às vezes se identificou aqui com esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, para se cuidar. O que você deseja para essa pessoa? Fala mesmo pra gente aí, né? Qual que é o caminho que a pessoa, né, deve seguir. Bruna, esses dias eu estudo muito, eu gosto de ouvir muito vídeo, eu aprendo muito, toda hora a gente está aprendendo. Sim. E eu escutei uma pessoa falando e faz muito sentido. A gente tem que amar a gente muito. Eu preciso me amar. E quando eu me amo, eu consigo te amar também, certo? Mas se eu tô me tratando mal, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou amar você? Não é como é que é o mandamento, Bruna? Amar, esqueci o mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso. Amar o próximo a ti mesmo. E como é que eu tô me amando? Então eu só consigo dar o que eu tenho. Então, quando a gente faz uma terapia, faz esse resgate, eu consigo gostar de mim. Quando eu gosto de mim, eu consigo gostar do meu filho diferente, consigo gostar do vizinho, do parente diferente. Emana, né, o amor de dentro. Porque se eu não gosto de mim, Bruna, eu não vou gostar de outra pessoa. Sim. Não tem como. E esse gostar, que você falou que a terapia faz bem, aí aflora tanta coisa boa que a gente fica bonita. Que eu falo com meus clientes, a gente fica bonita, faz terapia, todo mundo que a gente faz bonita. Porque você traz tanta coisa boa que você não precisa de muita coisa para se afirmar, mas não. Você já está completa ali. E o brilho no olhar, a primeira vez que eu ouvi falar foi a Fátima Bernardes. Que ela falou assim, um brilho no olhar, eu perdi e agora eu estou encontrando o brilho. Não sei por que ela falou. E eu olhei para você, o que é brilho no olhar? E fiquei me olhando assim no espelho, o que é no olhar? Que eu já estava mal. Não. Eu falei, gente, eu quero descobrir o que é brilho no olhar. E hoje, Bruna, a gente sabe o que é brilho no olhar. Hoje eu tô vendo o seu olho brilhando aqui, olhando pra mim. Porque você tá bem, você tá feliz onde você tá. Se você estivesse aqui forçada, você não estaria com esse brilho no olhar. Então, é aonde a gente... que emana de dentro da gente. Ou a gente não esconde, não tem estética que resolve isso. Não tem roupa cara, bonita que resolve isso. Quando você olha pra pessoa, você percebe aquele olhar triste, você fala, nossa, essa pessoa precisa de ajuda. De ajuda. Tá assim, no olhar dela. Hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre ansiedade, que é um tema tão polêmico, que tem, né, batido aí na nossa sociedade. Eu falo que tem sido mesmo a doença do século, mas que existe cura, que existe tratamento. Já vou deixando meu agradecimento aqui. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço. É muito bom falar sobre isso e ter pessoas que vão ouvir, se identificar e começar a pensar, começar a fazer perguntas. Já valeu tudo que a gente fez aqui hoje. Então tá bom, gente. Obrigada e tchau, tchau. E vamos ficando por aqui.